Vamos lá, antes disso eu quero deixar um abraço forte para o pessoal que tem nos assistido novamente, o Julinho falou, mas eu quero pontuar o pessoal lá de Fabriciano, até o Darinho me avisou hoje, a Dona Euda continua firme lá, e os demais, Deus abençoe, obrigado, e mandar um abraço especial para a Bebel. A Bebel encerrou o ciclo lá de tratamento no hospital, no Metropolitano, e está em casa, foi para casa hoje. Vamos orar por causa da imunidade e tal, né? E orar a Deus, continuar orando a Deus agora pelo transplante de medula, que a Bebel, se Deus quiser, vai fazer em nome de Jesus. Tá bom, gente? Aí pedir a atenção de todo mundo, chegar bem para cá aqui, mais perto da gente, Apocalipse 19. Vamos lá? Apocalipse capítulo 19. Vou pedir, depois da leitura do texto, vou pedir ao senhor Douglas Pinheiro, que tem sido guerreiro com a equipe lá na Cristolândia, para orar por nós, pela mensagem também. Então vamos ler o texto. O senhor Douglas daqui a pouquinho vem aqui para a gente orar pela mensagem com a graça de Deus. Apocalipse 19, gente. Hoje nós vamos falar sobre as bodas, palavra diferente, né? A festa de casamento e a vitória do Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 19. Está aí na tela também, você pode acompanhar. Diz assim: depois destas coisas, ou seja, da queda da grande meretriz, do mundo, do sistema mundano, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, e os 4 seres viventes, que representam toda a criação celestial, os anjos de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! É verdade, isso mesmo, aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, ou seja, todos. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou, já se embelezou, já se enfeitou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes, completos, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, para a festa. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, sou servo junto com você e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Deus, Jesus, não dá golpe baixo, porque as pessoas agem com injustiça. Deus não vai se render, não vai pagar com a mesma moeda. E aí vem a descrição de Jesus, como lá no capítulo 1, mais ou menos. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, ou um tipo de coroa. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz:
falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém e amém. Seu Douglas, alguém arruma um microfone aqui, por favor? Cadê o pessoal? Microfone para o seu Douglas orar aqui. Chega aqui, seu Douglas, ora por nós, pela mensagem, para que Deus nos dê atenção, animação, disposição para este momento também, em nome de Jesus. Alô? Vamos orar. Senhor Deus, Deus de amor, de misericórdia, obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado porque nós podemos estar aqui na tua casa, Senhor Deus, entoando louvores a ti. Obrigado por essa igreja, Senhor Deus, obrigado pelas pessoas que dizimam, que ofertam, obrigado pelas pessoas que tornam possível, Senhor Deus, todos esses projetos. Nós oramos especialmente pelo projeto da Cristolândia, Senhor Deus, cujo fruto nós estamos vendo hoje, Pai. Obrigado. 3 almas que se renderam ao Senhor. Obrigado, Jesus. E sexta-feira, mais 3, Senhor Deus. Glória a Deus. Entregarão Aleluia. as suas vidas a Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite ver os frutos do nosso trabalho. Obrigado. Senhor Deus, pedimos também por esse culto, pela palavra do pastor Lutero, que o Senhor seja com ele. Amém. Que o Senhor lhe dê sabedoria, discernimento. Amém, Que o Senhor o abençoe, Senhor Deus, para trazer a mensagem perfeita do teu trono para todos nós. Sim, Jesus. E que tudo seja feito, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, seu Douglas. Aí, obrigado. Vamos lá? Vamos trabalhar? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais um final de uma divisão do livro de Apocalipse. É a penúltima. Virá a última que abarca os capítulos 20, 21 e 22, inclusive, já avisando aí, para a gente até tentar dobrar o número de pessoas hoje, cada um trazer mais um. Semana que vem nós vamos estudar sobre o capítulo 20, que fala do milênio. E aí, Jesus volta antes do milênio? Volta depois? Nós já estamos no milênio? Como é que é isso? Semana que vem a gente vai ver isso, se Deus quiser. Mas nós estamos aqui, novamente, no final da história. No final de todas as coisas. E, a bem da verdade, de Apocalipse 1 a 11, nós vimos a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus envia os seus juízos sobre o mundo por causa dessa perseguição contra a igreja. De Apocalipse 12 a 16, nós vemos que a batalha do mundo, do diabo, dos seus agentes contra a igreja se tornam ainda mais ferrenhas, mais difíceis. Nós vimos isso. Em Apocalipse 17, 18, vemos então como o sistema do mundo, representado pela falsa religião e pelos sistemas econômicos e políticos contrários a Deus, entram em colapso. E agora, no capítulo 19, João tem a visão da alegria nos céus, da alegria pela queda do mundo, da grande meretriz, da Babilônia, do mundo contrário a Deus, enganador, mentiroso, falso, e a alegria e a festa que há no céu por causa do julgamento de Deus que vindica a sua igreja e vence todos os inimigos de Deus. É interessante nós notarmos isso e lembrarmos como diz o pastor Simonton, um subatributo de Deus, não por ser menor, mas porque está ligado aos demais, é o fato de que Deus é festeiro. A alegria vem de Deus.
As pessoas pensam que o inferno vai ser lugar de bagunça, de barulho, de festa, mas não vai. O inferno vai ser monótono. Eu não sei como vai ser direito, porque vai ter, a gente crê, né, no fogo, no enxofre, ainda que não sejam literais, mas a ideia vai ser essa. O inferno é o lugar mais triste que tem. Sabe por quê? Porque as pessoas que são ruins aqui, que são amargas aqui, que são covardes aqui, que são mentirosas aqui, que são falsas aqui, que são cruéis aqui, o serão lá também. E lembrando que lá será o lugar do castigo do diabo e dos seus anjos. O inferno, na verdade, até foi criado para ele, mas pessoas estão seguindo, acreditando nas mentiras do diabo, e lá vai ser um lugar de intensa tristeza, de apatia, de falta de esperança, de vazio, de falta de sentido de existir, mas não vai ter como negar a existência ali de tragédia e de miséria eterna. Então nós vamos ver hoje em 3 tempos, algumas verdades, essas 3 verdades sobre essa alegria, essa celebração nos céus, a respeito da vitória de Deus, da vitória do Cordeiro e das bodas do Cordeiro com a sua igreja. Nós vemos aí, em primeiro lugar, a celebração pelo triunfo final de Deus sobre a grande meretriz, sobre o mundo. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 5, e nós podemos observar que a palavra aleluia ocorre 4 vezes nesses versículos aí. E o número 4 representa toda a criação. E a palavra aleluia é uma expressão de louvor e gratidão a Deus, que significa louvai ao Senhor, louve ao Senhor. E essa expressão, sempre quando nós usamos a expressão aleluia, é quando algo bom nos acontece ou quando nós esperamos que algo legal nos aconteça. Se a gente troca de carro, consegue um aumento de salário, alguma coisa, de falar aleluia, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A expressão aleluia significa isso, essa expressão de alegria e de gratidão diante de Deus. E por que então toda a criação louva a Deus? Em primeiro lugar, no versículo 1, é por causa da salvação de Deus. Gente, o pecado nos destruiu. O pecado acabou com a gente. Não existiria o envelhecimento, não existiria a morte, não existiria a inveja, a mentira, não existiria a dor, não existiria o choro dolorido, se não fosse a entrada do pecado na história. E é interessante notar, né, gente, que não tem lugar seguro, pelo menos aqui desse lado, né, da história, um lugar seguro contra o pecado, porque o diabo pecou no céu, Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, no paraíso. Não existe lugar seguro, mas o fato é, o pecado arruinou todas as coisas, e Jesus Cristo, então, vem como nosso Salvador, vem para nos libertar, para transformar a nossa vida aqui. E é interessante notar que só Jesus Cristo pode oferecer a salvação, mas o diabo tenta imitar isso. Aí nós lemos o seguinte, no versículo 1 final, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O diabo tenta imitar isso. O diabo tenta oferecer salvação, oferecer glória e oferecer poder. Foi isso que ele ofereceu para Jesus em Mateus capítulo 4. Quando ele fala para Jesus transformar as pedras em pães, ele estava sugerindo a salvação, nos termos dele. Quando ele fala para Jesus se atirar do pináculo do templo, do lugar mais alto do templo, para que Jesus então flutuasse e as pessoas que vinham, vissem aquilo, estava oferecendo glória para Jesus Cristo. E quando ele propõe para Jesus se ajoelhar e prostrado adorar, porque ele daria todos os reinos da terra, ele abriria mão daqueles que ele domina para Jesus Cristo, que é de fato uma mentira também, porque ele não é dono de todas as coisas. Ele pode exercer influência em algum domínio, mas ele não é dono de nada. Deus é dono de todas as coisas. Ali o diabo estava oferecendo então o poder. E é isso que o mundo oferece todos os dias de forma errada: salvação, glória e poder. Mas a salvação verdadeira, a glória verdadeira e o poder verdadeiro pertencem ao Senhor. E é por isso que toda a criação louva a Deus. Mas toda a criação também louva a Deus por causa da justiça de Deus. Dos versículos 2 ao versículo 4, nós vemos isso aí. E a justiça de Deus, gente, está em julgar o mundo, em condenar a grande meretriz, a grande Babilônia, o mundo ímpio e os sistemas anticristãos, porque esse mundo corrompeu a alma das pessoas, a mente das pessoas. Esse é o alvo do mundo, é enganar, é corromper, é estragar, é destruir. Mas então acontece que Deus julga esse mundo, Ele não permite que o engano, que a miséria, que a tragédia, que a perdição continue, porque Deus é justo.
Deus julga com justiça. E o Salmo 125, versículo 3 até diz que Deus uma hora vai julgar os atos errados, porque se Deus não julgar as coisas corretamente, uma hora dessa até o justo vai desanimar, vai lançar a mão da iniquidade e vai desistir. E hoje a gente está vivendo num país quase assim, que parece que não compensa ser justo, ser honesto, ser direito. É feio quase ser direito, ser correto, andar corretamente. Nós estamos vivendo um tempo assim, mas Deus está julgando e vai julgar completamente, perfeitamente o mal, o mundo e todas as coisas, porque Deus não vai permitir que nós lancemos mão da iniquidade. E é interessante notar, gente, que nesse julgamento aí, que é realizado contra o mundo, no versículo 3 diz que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Isso aqui é uma expressão que mostra a eternidade e a dureza e o terror da justiça retributiva e punitiva de Deus. Preste atenção numa coisa aqui. Esse é mais um dos versículos que nos dão a entender que para aqueles que não receberam a Jesus como Salvador como Senhor, Salvador e Senhor das suas vidas, eles não serão aniquilados. O ímpio não será aniquilado no juízo final. Essa é uma doutrina, infelizmente, infeliz, para ser redundante, para usar de um pleonasmo aqui. Essa doutrina, biblicamente, não se sustenta em vários termos. Aqueles que não receberam a Jesus e que foram julgados juntamente com o mundo, infelizmente, receberão a justiça de Deus. E aqui, nós vemos também uma coisa muito interessante a respeito do mundo, é que o mundo passa. O mundo é passageiro. Todas as coisas passam. Tudo passa. O mundo passa, só não passa a palavra de Deus que nós estamos estudando aqui hoje. Esse mundo, toda a maldade do mundo, todo o prazer pecaminoso, toda a injustiça, toda a mentira, todo o engano, todo o glamour que o mundo pode oferecer, isso vai acabar. Já está acabando, vai chegar no fim Deus vai dar um jeito nisso. E é interessante, gente, que a própria natureza humana comum pede isso. Pede o julgamento de Deus para aquilo que está errado. E repetindo aqui, é uma música que eu tenho que eu tenho falado muitas vezes aqui, que é a música Fátima, composta pelo Renato Russo quando ele tinha 19 anos de idade, mostra para nós que é o senso comum, esse senso de justiça está dentro de nós. Nós não vamos viver sem esse senso de justiça. Se a injustiça se estabelecer, se a gente não tiver esse senso de justiça, a anarquia se instala. E eu quero ler um pedacinho da música Fátima, que mostra isso para nós. Renato Russo até então não se sabia que havia sido um grande frequentador de igreja até os 19 anos de idade. Não se sabe que ele tenha lido a Bíblia até ali. Eu sei que quando ele fez o disco 4 Estações, ele tinha lido a Bíblia 2 vezes já. E dizia que o hotel que se preze, lá no encarte desse disco, 4 Estações, ele disse que todo hotel que se preze tem catálogo telefônico e Bíblia em cima ali das escrivanias, na gaveta da escrivaninha ali, do criadozinho, né? Do criado ali do hotel. Então, chegou a essa conclusão, mas o fato é natural isso, esse senso de justiça. E ele vai falando aqui, lembre-se disso, ele canta isso ainda na interseção ali do regime militar para a democracia, que de fato nós todos sabemos que o Brasil não vive uma democracia inteligente, nós sabemos muito bem disso, mas ele vendo as corrupções que existiam na década de 80, em meados da década de 80, ele então canta o seguinte: vocês esperam uma intervenção divina, olha só, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar, sem se vender, falando de corrupção, do mundo corrupto. E vocês armam seus esquemas ilusórios, olha só isso, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, e se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês. E ele continua, e as ameaças de ataque nuclear, o início da década de 80 teve aquele boom entre Estados Unidos e Rússia, né? E a União Soviética, na verdade, né? Era URSS, o pessoal que tem uns 40 lembra disso, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Lembra desse debate? Aí te fizeram as músicas, eu ficava com medo, né? Eu brincava na rua, em 82 saiu aquele filme o dia seguinte, eu já falei aqui, e o papo era esse, saiu um filme o dia seguinte, aquela coisa toda, e falavam, na escola dizia assim, você sabia que o Ronald Reagan, não lembro qual era o presidente da
da União Soviética naquela época. É só eles apertarem um botão que acaba com o mundo tudo. Eu ficava tão chateado. Eu falei, gente, mas por quê? Eu tinha 7, 8 anos. Eu pensava assim, gente, é tão legal o mundo. Tem um ribeirão aqui perto de casa, a gente pesca. A gente repassava cavalo dos outros, andava de cavalo só passava uma corda nele, sem nada, né? Pegava um monte de carrapato, era uma maravilha. Depois chegava em casa, ficava tirando carrapato, era uma benção. Gente, no mundo jogava birosca, né? Bolinha de gude. Gente, o mundo era tão maravilhoso, tão gostoso. Roubava não, a gente participava das mangas e da goiaba dos vizinhos, era uma participação. E eu ficava pensando, por que esses homens vão apertar um botão lá nos Estados Unidos e o outro vai apertar um botão lá na União Soviética e acabar a cabeça de menino? Não é verdade? É interessante isso. Mas o senso comum pede uma justiça que não seria feita pelas guerras nucleares. E ele vai falando, bombas de nêutrons, não foi Deus quem fez. Não foi. Alguém um dia vai se vingar. Está fazendo o quê? O senso comum. Cansou de ver injustiça. E o pai dele era alto funcionário do Banco do Brasil e lidava com muitas e intensas corrupções. E ele diz, alguém um dia vai se vingar, vocês são vermes, pensam que são reis. E o que o texto fala aqui? Dos reis da terra. Que Deus vai julgar. E ele continua, vocês são vermes, pensam que são reis, não quero ser como vocês, eu não preciso mais. Eu já sei o que eu tenho que saber e agora tanto faz. Na verdade, Deus é justo. E o céu celebra a justiça de Deus, porque esse texto está demonstrando que o mundo, no final, que está próximo, será julgado, será envergonhado. Mas deixa eu te falar, nós sofremos injustiças todos os dias, pelos patrões, pelos donos das empresas muitas vezes, pelos funcionários públicos, pela polícia, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelos parentes, pelos familiares. Todos os dias nós somos injustiçados. Meus irmãos, saiu uma lei aí, né? O brasileiro é gozador mesmo, não tem jeito, não leva a sério, é por isso que eles fazem isso. Mas falaram, já saiu no WhatsApp, né? Aqueles 2 áudiozinhos lá. Aqui, essa lei de andar com farol aceso de dia, só de dia mesmo, de noite não tem problema não, pode andar de farol apagado, né? Sacanagem, o brasileiro não leva a sério o negócio. A gente tem que estar na rua. Uma lei idiota dessa, para mim é. Não é possível que de dia você não vai conseguir ver um outro carro lá na sua frente, uma carreta, pelo amor de Deus. Não é possível. E os buracos? Por que não manda, em vez de fazer esse monte de lei injusta e cara, que tira 7 pontos da carteira da gente, desgraça, peste, ruim, né, que eles fizeram isso, infelizmente, por que não tampam os buracos? Por que não faz uma estrada boa para nós? Aqui eu estou falando como cidadão. Esquece o pastor, esquece o crente. Me perdi aqui, né? Desculpa. Mas, na verdade, esse mundo tem que ser julgado. E quem estiver ouvindo, quem participou, seja deputado, senador que aprovou essas leis, e sei lá, o estudioso que fez isso, a gente está sabendo. Isso é indústria para arrecadar. Porque não tem como mais tirar das empresas, dos coitados dos empresários, que são batalhadores, que a partir da vida deles, famílias são sustentadas nesse país, não tem jeito mais de tirar deles. Então agora vai tirar do trânsito. Vocês estão achando que tem trouxa aqui? Eles estão pensando, não tem, só que o brasileiro é avacalhado. A gente não consegue, infelizmente, ir para a rua. Lá em Lima, no Peru, quando eu estive lá, falaram que quando a gasolina lá precisa aumentar 5 centavos de peso, que é um dinheiro insignificante, eles vão para a rua. Eles fazem piquete na frente do palácio. Eles lotam a rua, tem que negociar com eles aqui. Fazem o que quiserem. Mas só que, por que eu estou falando tudo isso? Essas injustiças, se esse povo do mundo, dos sistemas anticristãos que são para acabar com a gente, se eles não forem julgados aqui, eles serão lá. O inferno é uma necessidade, infelizmente. E digo isso com o maior temor e tremor. Não é porque eu tenho Jesus, não, mas o inferno é uma necessidade. Essa gente precisa ter consciência das maldades que eles realizaram. Das maldades. Quantas crianças morrem de fome por causa dos embargos nesse mundo. A fome que existe nesse mundo, muitas pessoas usam isso como justificativa para o ateísmo. Tem nada a ver com o meu esboço aqui, mas eu preciso falar isso aqui. Preciso abafar com vocês. Tem muito ateu falando, mas o sofrimento do mundo, Deus não é poderoso, Deus não é bom, Deus não existe, não pode, porque tem o sofrimento do mundo. 80%, 70%, 80% do sofrimento que nós enfrentamos, Deus não tem nada a ver com isso.
É difícil a gente casar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, mas sabe por quê? Porque a fome do mundo pode ser matada. A gente joga fora um monte de comida, aqui no Brasil, e os demais países da Europa, da América do Norte, primeiro mundo, que joga um monte de comida fora. Os embargos, os interesses por trás disso. Deus está onde Deus já falou, contra a cobiça, contra a avareza, contra o roubo, e Deus tem culpa. Não, a responsabilidade é a nossa. A responsabilidade é desses governantes aqui também. E Deus vai julgar justamente. É por isso que Deus que me perdoe. Oh, meus irmãos, Deus que me perdoe. Mas parece que é mais ou menos assim. O Cruzeiro vai lá e ganha do Atlético Mineiro de 5-0. E a gente fica todo feliz, glória a Deus. Amém, igreja? Né? Tem uns amém. Tem uns atleticanos aí que não gostam disso de jeito nenhum, né? E a gente vai ficar pulando de alegria. Mas parece que vai ser isso. A celebração nossa lá no céu, por causa da justiça de Deus contra a grande meretriz, vai trazer essa sensação de satisfação no nosso coração. Por isso nós temos que ficar firmes com Jesus. Segundo lugar, nós vemos aí também nesse capítulo a celebração pelo casamento da noiva e o noivo, que é o Cordeiro de Deus, do versículo 6 ao versículo 10. É engraçado, gente, que o casamento ainda exerce um fascínio sobre as pessoas e continua. Por quê? Porque continua sendo sinônimo de felicidade, sinônimo de complemento, sinônimo de alegria. E aqui, enquanto a meretriz, então, nos versículos de 1 a 5 é julgada, o mundo é julgado, a igreja é honrada. E Deus honra aqueles que o honram. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus não se esquece e não despreza a luta da sua igreja em permanecer fiel com Ele. E essa honra que Deus confere à sua igreja é descrita aqui, dos versículos 6 ao versículo 10, como uma cerimônia de casamento, as bodas do Cordeiro. E o céu será a festa e o inferno não. E muitos até tentam convencer que vai ser ao contrário. E olha só, é interessante a gente pensar nessa cena de casamento aqui, do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, com a igreja que sou eu e é você, com cada um de nós, pensar num casamento hebreu que tinha 4 partes, o casamento hebreu. Primeiro tinha o noivado. Está aí? Tá não. O noivado. O noivado, gente, era o assumir de um compromisso, era a decisão de casar-se com alguém, que era até mais do que o noivado hoje em dia. O noivado ainda hoje tem a possibilidade de terminar. Na cultura hebraica não. Quando alguém chegava a ficar noivo, podia saber, ia casar. Foi o caso de José com Maria. É por isso que Maria, se ficasse comprovado que Maria tivesse adulterado, ela poderia ser apedrejada. É por isso que José fugiu. Não é que ele era covarde, não. Ele foi muito macho de assumir a culpa para que Maria não morresse apedrejada. Tamanha era o compromisso, o comprometimento envolvido no noivado. E, gente, um dia lá na eternidade, Jesus Cristo decidiu casar-se comigo e com você, entregar-se por mim e por você. Depois do noivado vinha um intervalo, em que o noivo então pagava ao pai da noiva o dote, que era assim. Ainda bem que isso já expirou, glória a Deus, né? Isso não existe aqui no Brasil, graças a Deus. Enquanto isso, a noiva se ataviava, ou seja, se preparava, se embelezava. Lembra da rainha Esther, que se preparou um tempão, já era bonita, e preparou mais um tempão ainda, botou um monte de tinta, que negócio todo, base, eu sei tudo de maquiagem, amém? Não estou ligado. Blush, né? Batom, né, Mônica? Batom. Enfim, a noiva se preparava para receber então o noivo. Os versículos 7 e 8 mostram isso para nós, aí do capítulo 19 de Apocalipse. Por quê? Porque essa noiva se atavia de 2 formas: recebendo a justiça de Cristo. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo os nossos pecados, Ele nos veste com a sua roupa branca, com a sua justiça, com a sua salvação. Isso é justificação. E depois fala aí do linho finíssimo, que é resplandecente como ouro. São os atos de justiça dos santos. Essa é a nossa santificação. É lutar dia a dia para andar com Deus. É lutar dia a dia contra o pecado e nos aproximar cada vez mais de Deus. Esse é o intervalo. E depois vem a terceira parte da cerimônia de casamento, que era a procissão para a casa da noiva. No dia certo, então, o noivo saía em procissão, juntamente com os amigos, cantando e levando tochas, caso fosse à noite, e chegava lá na casa da noiva, e o pai e a mãe da noiva, então, entregavam a noiva para ser esposa, então, daquele noivo. E nós estamos quase nessa etapa aqui, nós estamos no intervalo.
Nós estamos nesse intervalinho aí, e depois então vinha as bodas mesmo, que aí era a festa, que podia durar de 7 a 14 dias, e vinha então a noite ou as núpcias desse casal. E o texto registra que esse tempo está chegando para nós e vai ser uma festa eterna. E nós vemos aí duas advertências do texto, no versículo 9 e no versículo 10. Ao então falar dessa festa, desse casamento, dessas bodas, o anjo diz para João o seguinte: olha, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ele está dizendo assim: gente, acreditem nisso, é verdade, vai ser desse jeito. Pode ter certeza, é como a mãe da gente que faz uma advertência para a gente, aquele negócio: meu filho, leva guarda-chuva. Já imaginou a gente andar de guarda-chuva? É outro sinal também de que a pessoa está ficando um pouquinho mais já passando da idade, né? Sair de guarda-chuva, não dá um negócio desse, né? Aí, mas se a mãe falou, o sol pode estar rasgando, é perigoso chover. É verdade. E aí a gente pega e não sai com guarda-chuva e chove, aí a gente tem que enfiar a viola no saco, né, e aceitar. Porque ela tinha razão. O que está sendo dito aqui é isso: olha, isso que está sendo dito, do julgamento do mundo, do juízo final, da justiça de Deus, isso vai acontecer. E no versículo 10, uma outra advertência é quanto à adoração a anjos, porque João quis adorar aquele anjo. E ele disse: não faças isso. Haviam judeus que adoravam anjos, mas isso é idolatria. Nenhuma criatura pode ser adorada, nem os anjos. E houve um tempo, hoje deu uma acalmada nisso, mas houve um tempo em que algumas igrejas, quando se falava em anjos, as pessoas iam à loucura. Era melhor do que Jesus Cristo. Isso é adoração de anjos, isso é idolatria, isso é perigoso. Que Deus nos livre de nós adorarmos a qualquer outra criatura e a não permanecermos firmes, preparando para ceias, para a boda do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro. Vamos encerrar em terceiro lugar, então. Nós vemos do versículo 11 ao versículo 21, nós vemos então a gloriosa vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus. E nós vimos aí que do versículo 11, eu dei uma ênfase na leitura, do versículo 11 ao versículo 16, nós temos mais uma descrição de Jesus. No versículo 11 ele é descrito como fiel e verdadeiro. E os céus se abrem, mostrando então Jesus irrompendo na história para julgar fiel e julgar retamente, verdadeiramente, de forma reta e correta, todas as nações. O julgamento de Deus vai ser justo, correto. Nós vemos no versículo 12 a ira de Deus, porque os olhos de Jesus são como chama de fogo, que vê tudo e sabe de todas as coisas, não tem como escondermos nada do Senhor, e vai tratar disso. No versículo 12 ainda nós vemos a supremacia, representada pelos diademas, que são as coroas, e o nome, que é um nome misterioso, que nós não sabemos. Esse nome que nós não sabemos, é um nome que de fato nós não sabemos, mas simboliza a supremacia. Essa supremacia vai além da nossa compreensão, mas é algo a nosso favor, que o que nos espera é indescritível. É indescritivelmente grandioso, maravilhoso, a supremacia do Senhor. No versículo 13, nós vimos aí o juízo dele contra os inimigos, porque fala do seu manto, da sua roupa suja de sangue. A ideia aqui é de pisar o lagar. É do Senhor, então, vingar, julgar os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos, inclusive as doenças, o próprio pecado, que vai ser abolido na presença de Deus. No versículo 13, Jesus é aquele que também traz a revelação de Deus, porque ele é o verbo de Deus. Se nós quisermos conhecer a Deus, temos que saber quem é Jesus, ler principalmente os evangelhos para entender como é Deus. No versículo 14, gente, ele é líder porque ele vai, os povos, as pessoas, nós seguiremos a Jesus, e nós não podemos andar sem uma liderança. Recusar a Jesus é cair em desgraça, é ficar perdido. Versículo 15 mostra que ele é poderoso também em suas palavras, porque a espada sai da sua boca e é a palavra que vai destruir todo o mal. Por isso nós temos que amar a Bíblia. É a leitura da Bíblia, é a vivência da Bíblia que vai debelar todo o mal na nossa vida aqui e no futuro. E mais, o versículo 16, nós vemos que Jesus é absoluto. O versículo 16 descreve para nós aí que ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a figura, a coxa aqui traz a figura de poder, e o manto, a majestade real, demonstra que Jesus é absoluto. E deixa eu te falar, onde estiverem escutando, existem sim absolutos. Existem absolutos, porque as pessoas dizem que não há uma verdade absoluta, mas existe sim. Sabe por que existe uma verdade absoluta? Porque existe um
que é absoluto, que é Jesus Cristo. E Ele é que sabe como que as coisas devem funcionar, e Ele propõe os absolutos. E tudo isso é a nosso favor. Deus luta por nós. Jesus Cristo luta por mim e por você. Por isso, meus irmãos, eu sei que nós estamos vivendo um tempo de medo de viver, mas não tenhamos medo de viver, porque todo esse poder, o glorioso poder vencedor de Cristo é por mim e é por você. E é por isso que nós vamos conseguir enfrentar as crises, as nossas dores, os nossos pecados, os nossos problemas, e vamos vencer, porque o Cordeiro que foi morto agora vive e reina e julga retamente pelos séculos dos séculos. Daí então segue a descrição da cena da batalha final, do versículo 17 ao versículo 21, contra os inimigos de Cristo. E como nós entendemos aí estes versículos de duas maneiras para a gente encerrar. Se entende, meus irmãos, do versículo 17 ao versículo 18, mostrando para nós o fim do poderio terreno. A chamada aí das aves de rapina. As aves de rapina é urubu, é corvo, né, que come carne, né, come carniça. Come carne de animal morto, de ser humano morto. A chamada do anjo para essas aves aí mostra para nós que todo o poder terreno vai acabar. Todos os sistemas governamentais anticristãos que prometem o que não cumprem, vai acabar. Será o fim de governo, de leis injustas. A opressão vai acabar com a graça do nosso Deus. E depois, essa vitória também é descrita aí com o fim da ação satânica, porque a besta e o falso profeta, e os seguidores da besta e do falso profeta, são descritos aí como sendo lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre, lançados vivos. A ideia é de consciência. A pessoa receberá a punição, e a besta também, o falso profeta, que com muita probabilidade para alguns, nos dias muito próximo do final, serão representados por pessoas mesmo, serão lançados também dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E eu concluo aqui, lembrando que esta cena, o capítulo 19, gente, é uma cena do fim. É alegria para a igreja, mas é tragédia, é desgraça para outros. E vale lembrar isso aqui, que aqueles que de fato quiserem experimentar a festa, terem prazer, consideremos seriamente andarmos com Jesus, termos uma vida com Jesus, porque o inferno é um lugar apático, repito, duro, invejoso, recalcado, sem esperança, cheio de ódios, cheio de mágoas, e enfim. E de que lado nós estamos? De que lado você está? As duas últimas estrofes do hino Castelo Forte, de Martinho Lutero, lá na Reforma, dizem assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, que é Jesus, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Nós somos reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Aqueles que confessam e têm a Jesus, sim, de fato, seja na morte, seja na volta de Jesus, reinarão eternamente com o Senhor e viverão, sim, de fato, como reis, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos capacite, que Deus nos prepare, que Deus nos conduza nessa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos fazer uma oração. Nós temos encerrado sempre o culto orando por alguma necessidade. Eu quero orar por aqueles que estão inconformados, estão com medo, estão preocupados, estão cansados, estão desejosos de resolver problemas que estão enfrentando. Se você tiver alguma demanda hoje, algum caso, e quiser vir aqui à frente para a gente orar, vamos orar com alegria, vamos orar com expectativa, vamos orar com o coração aberto. Vem até aqui, de repente é uma situação em casa, uma situação na saúde. Eu quero até aproveitar aqui, não é muito legal fazer isso, mas um sobrinho meu de 18 anos está com suspeita de leucemia. Eu gostaria de pedir à igreja que orasse por ele, pelo Daniel.
Então vou me colocar aqui para orar por ele também. Qualquer que seja a demanda, a dor, a preocupação, quem sabe a preocupação com o sistema financeiro, com o nosso país, que avacalhou, chegou diretamente na nossa casa. Vamos orar juntos aqui, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Deus sabe todas as coisas, é verdade, eu sei disso. Mas Ele manda a gente orar. É por isso que nós vamos orar. Eu pedi a ajuda dos irmãos aqui, das irmãs da intercessão, os líderes, para acompanhar aqui os irmãos aqui, de repente tocar, fica à vontade, dar um abraço, joia? Vamos fazer assim em nome de Jesus? Pai, nessa hora, ó Deus, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra, que nos desafia, que nos ensina, que nos exorta. E obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que julga com justiça, e é um Deus que faz justiça e fará justiça eterna também, final, sobre tudo e sobre todos. E nós pedimos ao Jesus que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor dia a dia, que o Senhor não nos largue, que nós nos entreguemos cada dia mais e mais ao Senhor. Obrigado pela Tua presença nessa noite aqui conosco. Obrigado por cada um que aqui veio. Obrigado pelos cânticos, ó Deus, e dá alegria. Coloca um cântico novo no nosso coração. Nos dá força para participarmos cada vez mais dos louvores do Teu povo, os louvores do Senhor em nome de Jesus. Alegra o nosso coração em nome de Jesus. E agora, Deus, de uma forma toda especial, para todos que aqui à frente vieram, Deus, para orar por si mesmos e quem sabe por alguém, por uma necessidade, por uma dificuldade, um problema que assolou, que afetou, ou quem sabe, ó Deus, já é um problema antigo, recorrente, já é um problema, ó Deus, que parece que não tem mais solução e que por mais que a gente insista e tente resolver e busque conselhos, parece que a coisa não anda. Às vezes não depende nem de nós, está dependendo de outra pessoa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, por Teu Filho Jesus, atende essa oração, ó Pai. Não deixa nada faltar, Pai, em nome de Jesus. Enche os celeiros, dá prosperidade, ó Deus, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mesmo no desencontro. Ó Deus, tira essa dor da alma, essa dor do coração, essa preocupação, essa tristeza, essa decepção. Que sabe há pessoas que estão aqui nessa noite, ó Deus, que foram traídas, enganadas, decepcionadas, têm sido alvo de calúnias, meu Deus, em nome de Jesus, tem sido alvo, ó Deus, de maledicências, de intrigas, de fofocas, de brigas, de picuinhas. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua intervenção. O Senhor sabe o que traz cada um de nós aqui à frente. Quem sabe a enfermidade de alguém querido, como tem acontecido na minha família. Nós colocamos diante do Senhor, pedindo ao Pai a graça boa do Senhor, os meios, os contatos certos, ó Deus, a intervenção plena, amorosa e graciosa do Senhor. Nós queremos dizer que nós confiamos em Ti. Está doendo, ó Deus, está difícil, está complicado, está confuso na nossa mente, machuca, parece que o Senhor se escondeu. O Senhor sabe disso, mas ainda bem que o Senhor é um Deus que entende. O Senhor é um Deus que nos conhece, sabe as motivações mais profundas do nosso coração. Ó Deus, capacita-nos a esperarmos no Senhor, sabendo que esperar é de fato, ó Deus, a postura do crente vitorioso, do cristão vitorioso. Então nós pedimos em nome de Jesus, visita cada um de nós nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor, pela bondade do Senhor. Nós oramos assim, Pai bendito, crendo no Senhor, crendo que o Senhor ouve cada uma das nossas orações. O único risco que nós estamos correndo nessa noite, ao orarmos por estas questões, é que o Senhor não vai responder, o Senhor já está respondendo, o Senhor já mandou, já deu a ordem, ó Deus, para a resolução, e está chegando, e nós vamos permanecer firmes na nossa torre de vigia. Nós não vamos ouvir as pessoas que vão nos mandar chutar o balde, que vão nos mandar cair no pecado, que vão nos dizer que o Senhor é uma balela, é uma conversa. Nós não vamos aceitar isso, nós nos agarramos em Ti. Como disse Jó, ainda que o Senhor nos mate, nós vamos esperar no Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para nos fazer ressuscitar dessa situação em nome de Jesus. Pai, isso aqui não é palavrório, isso não é oraçãozinha de crente, não é, ó Deus, essa é a nossa confiança. Nós esperamos no Senhor,
nós esperamos em Ti. E se de repente, ó Deus, a resposta dessa oração ainda não chegou, porque como disse o Salmo 66, porque nós temos abrigado vaidades ou pecados no nosso coração, um comportamento pecaminoso, então, ó Deus, nos perdoa e nos fortalece, ó Deus, para abandonarmos esse pecado, seja ele qual for, em nome de Jesus, ó Deus. Santifica a nossa vida. Nós queremos as vestes limpas na presença do Senhor, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, e em todo o tempo as nossas vestes sejam brancas, brancas como a neve, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai amado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso bondoso e maravilhoso Jesus, o Cordeiro vencedor, glorioso, que o amor do Pai, que é presente, que é Pai de verdade, que é o Pai por excelência, e que o consolo, a força, o sopro, a vida, a animação, o desafio do Espírito Santo seja com cada um de nós. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos fortaleça hoje e para sempre. Amém.